Se não restasse nenhuma cabaça. Voltamos ouvindo na rádio, quem nos ouvia pela rádio, acho que a TV não estava rolando os institucionais, ouvindo Alberto Salgado com Cabaça d'Água. É a música tema do CD intitulado Cabaça d'Água, de um artista independente lá de Brasília. Até não tenho certeza se o Alberto é de Brasília, mas faz o seu trabalho lá em Brasília como músico de resistência. E nessa música ele traz até alguns trechos de reportagens sobre o crime em Mariana. Recomendo muito buscarem o artista e também a música, quem quiser fazer contato com ele pelas redes sociais também. E o CD dele, lembro da felicidade na época que Chico Buarque recomendou o CD dele. Então ele estava, não cabia em si, assim, de faceiro. É um artista independente, é importante lembrar. Então, e tem a ver com um tema sempre discutido aqui e trazido pelo Observatório. Falávamos também, né, do crime em Mariana e de várias outras coisas. Caio, eu te devolvo. Sim, né? E só para voltar, por favor. Eu costumo sempre falar isso, né? Como a música, a arte é um lugar de resistência, né? Se a gente vê as poesias do Drummond sobre Itabira sempre, né? E o Drummond, ele sempre falava, por que tu não voltou a Itabira depois que ele saiu de Itabira? Né? Pra quê? Todos os meus conhecidos estão mortos pela mineração, ou não estão mais lá, ou, né? Prefiro ficar com uma ideia feliz de alguns pontos do que voltar e ver que ninguém mais está lá porque ficou doente, faleceu, né? Mas como a poesia dele também era de resistência, né? Assim como diversos músicos, né? Então, e diversas outras, né? Pintores, né? Diversos artistas. A gente viu agora o festival que teve, né? Lula Livre, que é isso, né? Mostra uma resistência, né? Então, como a arte pode ser um espaço e deve ser um espaço de resistência, sempre foi, né? Na verdade, né? E como nos leva uma reflexão muito interessante cada vez que escutamos, né, essas músicas, né? Lemos alguma poesia, vemos alguma obra de arte, nos leva, né? Nos impacta de uma outra forma do que aqueles textos acadêmicos, né? Então tem uma outra forma, uma outra linguagem que é super importante, né? Para se debater, né? O que queremos, como queremos, né? Que a gente estava falando anteriormente, né? Mas eu só, né, retomando a ideia, né, tipo, da PEC do teto, né, e isso é uma coisa que me entristece, né, porque na universidade, durante a greve de 2016, muito se discutiu sobre a PEC do teto e muitos professores diziam, não vai afetar a educação, né, não vai só afetar a educação, vai afetar também a educação e outras diversas áreas, né? Na área ambiental, além da educação, né? Como eu já falei um pouco no bloco anterior, né? Essa ideia da pesquisa, né? De tu ter dinheiro privado na pesquisa, que já temos, mas aumentar a dependência do dinheiro privado sobre a pesquisa, né? Então... Determinar, né? Seja assim sempre. Porque quando a empresa privada vai colocar um recurso, vai alocar um recurso para pesquisa, ela vai dizer o que você quer, o que ela quer que se pesquise, né? Então vai atender aos seus interesses, né? E não ao interesse social e coletivo, né? Né? Como a gente tem pesquisadores da área de geologia, que pesquisam, né, os recursos minerais, mas tem gente fazendo também pesquisas sobre os impactos na saúde, né, os impactos sociais e os impactos ambientais da mineração, por exemplo. Então, a gente tem os dois lados, né? Fico pensando, desculpa te interromper, mas fico pensando se essa imposição da verba privada na pesquisa, tá? Não é mais um capítulo do Escola com Mordaça. Não, eu acho que pesquisa o que a gente quer que tu pesquise, ponto. Eu acho que é um projeto muito maior, na verdade. Não é só a mordaça que nos querem colocar, né? Querem sucatear a universidade
pública, né? O ensino público, porque de certa forma a gente já tem um ensino público sucateado, né? Sim. Não, talvez na universidade a gente teve avanços nos últimos anos, né? Não é isso, eu não estou colocando em questão os avanços, e sei que avançou muito com o número de universidades, com o número de professores, número de bolsas, possibilidades de fazer pesquisa, extensão, né? PIBID, programas PET dentro da universidade. Então, não é isso, infraestrutura nas universidades, né? Quem passou pelas universidades públicas sabe que qualificou, né, de uma boa forma. Sim. Mas é que no ensino fundamental, em média, a gente tem um sucateamento estrutural. Intencional, né? A gente acha que não. Histórico, é intencional. Né? E agora também volta o sucateamento intencional, porque a gente viveu um sucateamento no ensino público e não faz muito tempo, né? A gente teve uma mudança ali a partir de 2003, mas era um ensino público sucateado, e isso é intencional, porque daí tu vê pré-candidato já falando, não, tem que se... E já é uma discussão não de agora, mas né, anterior, tipo de se privatizar a pós-graduação, começar a privatização do ensino público pela pós-graduação. Tivemos uma tentativa até aqui na FURG, né? Isso é uma porta de entrada, então, né, é o debate sempre. Então, tu sucateia para quem dizer, olha, não tem condição, então temos que cobrar para melhorar a qualidade, né? Claro. Sim, né? Então, é uma política, para ter recursos, né? Não. Nós temos que fazer com que os recursos sejam alocados na educação para termos uma educação pública, gratuita e de qualidade. E aí também temos que discutir que qualidade queremos, né? Porque a gente fala de qualidade como se qualidade fosse algo dado, né? Então, qualidade. Mas a qualidade para o Bolsonaro é uma coisa, para mim é completamente diferente, né? Sim. Então, a gente tem que discutir também essa qualidade, o que queremos, né? O que qualidade é essa, né? Sim. Olha aqui, Caio, deixa eu trazer duas coisas, tá? Primeiro, e a gente vive num momento bastante delicado para este programa, sobretudo, para toda a nação, né? Mas para este programa, sobretudo, porque nós não deixamos de falar de conjuntura, não tem como deixar de falar de conjuntura aqui no Paralelo, tá? E, bem, quando se fala de conjuntura, tem algumas situações delicadas para esse período pré-eleitoral. Eleitoral já, né? A partir de ontem, dia 5, hoje, segunda. Tá? Mas é importante deixar bastante definido aqui que o Observatório sempre teve esse posicionamento, e seja criticar as políticas construídas por gestões de direita ou de esquerda. Né? E já tivemos vários embates aqui muito construtivos, independente de ser a crítica voltada para a direita, para a esquerda, e penso que Carlos, Caio, quem venha junto sempre faz isso, e penso que não tem que deixar de fazer, porque é papel de vocês. Né? Então, mais até para tirar a saia justa, tanto da gente aqui, quanto de quem está, às vezes, assistindo e pensando, né? Só para esclarecer, né? Eu comecei o programa dizendo que a área ambiental é o que mais aproxima a direita e a esquerda. Né? É verdade. Então, porque a gente sempre tem o ideal do desenvolvimento na cabeça, né? E o desenvolvimento passa prioritariamente nessa ideia de desenvolvimento que está posta, né? Não a que eu tentaria construir coletivamente, mas nessa ideia de desenvolvimento que está posta, a ideia passa por retirar os recursos e gerar riquezas, né? Gerar o tipo de riqueza que muda, aumentar, no caso do Brasil, o produto interno bruto do Brasil, né? Então, eu já não pensaria dessa forma, eu pensaria como construir o que queremos como nação, né? Isso. Para que e para quem vamos utilizar os nossos recursos naturais. Eu não vou dizer nunca, não temos que minerar. Não, mas eu quero saber, quero ajudar a decidir, construir coletivamente, não quer dizer que a minha ideia tem que ser a que vai ser colocada em prática, né? Mas eu quero estar participando da construção. Para que vamos minerar? Para quem? Então, não necessariamente temos que ter tantas minas de ferro abertas. Em vez de 50, poderíamos, né? Nem sei se esse é o número, mas são várias, né? Pega Minas Gerais, Pará. Em vez desse tanto, poderíamos ter metade, 1/3, 1/4, né? É isso. Mas aí teríamos uma indústria forte para beneficiar. Vamos vender o nosso ferro beneficiado ou não, né? Mas precisamos do quê? Então, eu sei que em quase tudo que utilizamos tem minério. Então, né? Não estou botando em xeque isso, né? O ser humano precisa disso, mas será que precisa de tanto assim? Será que essa é a forma, né? E é isso. E também, né? Só para reforçar, né? A gente está no período eleitoral, eu sei que é difícil, né? E sei também que tem
as regras, né, que são postas aos veículos de comunicação. Mas é isso, a gente sempre fez críticas, né? Fiz críticas ao governo do PT por Belo Monte, por Santo Antônio, por Giral, pelo modelo, né, do agronegócio, por tudo isso. E nunca vou deixar de fazer. Mas são críticas de quem quer construir algo diferente. É isso. Mas também não posso deixar de olhar para 2016 e dizer, olha, foi golpe e esse golpe tem impactos. Como também não posso dizer, olha, o Lula teria que estar livre. Ah, mas é porque tu defende, porque tu é petista? Não, porque eu defendo a democracia, porque eu defendo Tu é petista, cara. Porque eu defendo que o país seja sério, sabe? Porque eu não defendo que ninguém esteja na cadeia sem um julgamento justo, sabe? Não é o Lula. É isso. É ali na PERG vários que estão ali sem um julgamento em primeira instância, sabe? Importante. Não é ele, não é por ele. É porque eu não quero que aqueles que estão na PERG nem julgado em primeira instância estejam lá. Aí lembrando Rafael Braga, todo mundo, os 23 agora acusados que estão para ser presos no Rio de Janeiro por causa dos protestos. Então, é um sistema que a gente tem que mudar. Então, a crítica tem que ser feita ao sistema. É isso. E ela vai depender de quem estiver no poder naquele momento, né? E é isso que assim que o Observatório trabalha. Né? É mas isso. eu tenho que ser justo. Tem que ser coerente, né? Exatamente. Porque é isso. Não, e resolvi trazer isso até pra gente não ficar naqueles melindres e saia justa, porque é isso, gente. Não tem como fazer um programa com o Observatório dos Conflitos que tá aqui com a gente. Penso que se não tá nos 10 anos do programa, tá quase isso. Que sempre fez isso, sempre pautou dessa forma, sempre fez essas críticas. Não dá pra gente fazer de conta que o mundo é outro agora. Tá? Então, só pra que as pessoas entendam que sempre foi assim. Não é porque agora é eleições. Sempre foi assim. Temos que bater palmas para o que foi feito de correto e criticar, mas o criticar é no sentido de melhorar aquilo que não concordamos sempre, né? Seja para a esquerda ou para a direita. Seja para a esquerda ou para a direita. Olha aqui. Claro que com a direita eu vou ter mais problemas ideológicos, porque é um antagonismo, existe um certo antagonismo que a gente tem que entender. A gente trabalha com conflito, pessoal. Então, entre diferentes e iguais, existe uma possibilidade de diálogo. Entre antagônicos vai ter conflito. E na verdade é isso, né? Existem candidatos e pessoal da direita que são antagônicos ao que o observatório prega como filosofia, né? Botar uma filosofia de vida do observatório, botar ele como algo construído, né? Uma filosofia de vida do observatório, de justiça ambiental. Então, eu não posso achar que alguém que diz que vai entrar numa favela dando tiro e matar, mandar soltar, que escolha, porque eu não quero a morte de ninguém. Eu sou, nesse sentido, não sou católico, mas concordo com o Papa Francisco. Olha, não pena de morte para ninguém. Né? Tem que ter o justo julgamento. Ótimo. E se cometeu algum crime, vai pagar. Por que o pobre é tão encarcerado sem um crime em primeira instância, né? E falando em flexibilização da legislação ambiental, por que se muda as regras, por exemplo, da fiscalização do trabalho escravo, né? Por que se tira os grandes latifundiários os donos de grande latifúndio que cometem trabalho escravo? Agora foi pego mais uma fazenda em Minas Gerais com trabalho escravo, cerca de 20 trabalhadores, que tinham que comprar, inclusive, a sua máquina para colher café, R$2.000, então eles ficavam com uma dívida eterna com o seu patrão. Por que foi mudada a regra? Né? Que essas pessoas não respondem nem mais a crime e muito menos são colocadas numa lista do trabalho escravo que proíbe elas de acessar, né, financiamentos públicos, né? Isso não existe mais. Isso é uma coisa que foi retirada, né? Essa lista não pode ser publicizada e também agora essas pessoas podem estar acessando os recursos públicos, né? Então, deixa eu trazer um recadinho, uma participação. Vinícius Rocha, conhece? Xaropim? Sim. Foi meu vizinho. Ele manda aqui, ó, um abraço para mim, para ti, 2 grandes amigos. E aí ele coloca aqui não ao sucateamento da educação brasileira em todos os níveis. Estamos juntos, Caio e Deca. Então, é isso. Importante.
né? A gente tem que lutar contra o sucateamento do Estado. O Estado mínimo não é solução e mostra que não é solução, né? O investimento estatal, ele traz benefícios em diversas áreas, né? Na área ambiental, por exemplo, eu falei no começo do sucateamento da educação pública, né? Superior, mas a gente pode botar nos outros níveis. Ela vai ter impacto direto na área ambiental, né? Mas a PEC do teto da maldade, ela, por exemplo, diminui em 14%, né, o investimento no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, né? O 14% vai refletir diretamente no IBAMA, por exemplo. A gente vai ter um corte no número de fiscalizações, né? Porque isso impacta diretamente em ter combustível, em conseguir fazer, né, operações para, por exemplo, se combater o desmatamento. Sim, né? Então, sim. A gente tem um impacto dessa PEC da maldade, dessa PEC do teto, né? No IBAMA, por exemplo, né? E que pouco é falado, né? A gente tem um aparelhamento nesses 2 últimos anos do ICMBio, né? De órgãos do IBAMA, por exemplo. O ICMBio tentou, né? Porque daí existiu uma contraofensiva, né, dos funcionários do ICMBio, dos técnicos, né, pela primeira vez na história colocar um político como gestor de uma unidade de conservação, né, no Rio de Janeiro, né. Isso nunca na história do Brasil tinha acontecido, né, porque as unidades de conservação sempre foram vistas por diferentes governos que passaram como algo técnico, teria que ser uma administração técnica, então ela sempre foi exercida por cargos, por funcionários públicos concursados no ICMBio, no IBAMA antigamente, depois no ICMBio com a divisão do IBAMA. Né? O governo, né, esse governo que está aí, tentou colocar pela primeira vez um político que não tem qualquer formação na área. Né? Então, a gente vê que são coisas pequenas, mas que vai dando dimensão de como se tenta, né, como se vai essa ofensiva, né, na área ambiental, né? Deixa eu só assim, ó, 11h56, rapidinho. Só quero fazer uma provocação para ele, ver se ele consegue em 2 minutinhos falar algo sobre isso. Olha só, que absurdo. A pergunta que eu vou te fazer, o que está por dentro da fusão entre Bayer e Monsanto? Tá o poder de domínio da cadeia inteira, né? Então, a Monsanto era a maior produtora de sementes transgênicas do mundo e a Bayer é a maior produtora de agrotóxico, veneno do mundo, né? E remédio, né? Então, tu dominar a cadeia inteira, né? Tu produz a semente transgênica, né? Que a gente não tem qualquer confiabilidade que ela não cause doenças, né? A gente não tem estudos longos para comprovar as doenças, né? Estudos preliminares já comprovam que ela causa, né, alguns malefícios à saúde. Pode causar câncer, pode causar câncer, né? A gente tem estudos preliminares, porque são estudos que precisariam de um grande tempo, né? Até porque eu vou consumindo... Eu tenho 34 anos. A expectativa de vida minha é passar dos 70. Então, eu tenho mais 40 anos aí, vamos botar de vida, né? Para vir aqui e perturbar todo mundo. Eu tenho que viver... Ótimo. O estudo teria que acompanhar a minha vida para saber o que os transgênicos estão gerando no meu organismo, né? E como é algo recente, a gente não tem essa longevidade ainda de pesquisas, coisas. E o engraçado é que a nossa legislação brasileira diz, na dúvida, não faça, né? É a precaução, né? O princípio da precaução, né? Mas quando a gente fala de transgenia, veneno, agrotóxico, né? Não fitossanitário, como querem colocar na nossa legislação, como colocaram, na verdade. A gente diz, não, na dúvida, faça, né? Faça, vamos ver o que dá, né? Um pouco mais de veneno. O Brasil é o país que mais consome veneno no mundo. E o Rio Grande do Sul mais? O Rio Grande do Sul mais que a média nacional. Então, a gente tem engolido veneno, comido veneno, tomado veneno, porque a gente toma veneno na água, a gente come veneno e a gente não tem se dado conta disso. E o que os nossos parlamentares têm feito? Tentado afrouxar cada vez mais, né? Botar a possibilidade de se introduzir novos venenos na nossa comida, né? Tirar rótulo, é isso. Por aí vai, e essa fusão é isso, né? Então eu planto transgênico, eu boto veneno e vendo remédio que não cura nada no final das contas. Então eu fico com uma cadeia viciosa na mão de uma mesma empresa, né? Então, qual o impacto disso, né? A gente tem que ver, né? Analisar tudo isso, né? Certo. Por que meu avô, a gente brinca, né? Eu sempre falo isso, né? Algo vira sempre maléfico ou benéfico à saúde conforme o comércio exterior, né?
É só você olhar, carne de porco faz mal. Daí não é exportada, algum país embarga a carne de porco do Brasil. Não, carne de porco faz bem, porque fica tudo dentro do país, a gente tem que consumir carne de porco, né? O ovo também. Não é isso. O que faz mal ou faz bem é como é produzido, né? Então a gente tem aí o MST dando exemplo de fazer produção orgânica, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, mudando na sua maioria dos seus assentamentos a produção para orgânico já, sabe? Então é isso, a gente tem que ter um alimento de qualidade na mesa do brasileiro. Para começar, a gente tem que ter alimento na mão do brasileiro, que isso é uma questão que também nos últimos 2 anos, né, voltamos, né? Sempre tivemos a fome, esse problema. Mas agora a gente volta a patamares alarmantes novamente, né, nessa situação. Né? Voltamos para o mapa da fome. E é isso, comida é para nutrir, não é para envenenar, e a gente precisa de nutrição, mas enfim. 11h59, Xaropinho tá na área, saudade de ti também. Aparece aqui, tá? Para bater um papo com a gente. Caio, agradecemos sempre, tá? As questões levantadas pelo observatório, todas as desacomodações feitas, é necessário sempre, tá? A gente tenta, e o diálogo é aberto e franco, então quem não concordar é só chamar que a gente vai dialogar e bater um papo, né? Não, talvez não mudemos nossa forma de pensar, e a outra pessoa também não, mas podemos dialogar e exercitar o diálogo, né, fraterno e franco. É melhor dizer do que ficar escondendo e remoendo ou falando por trás, que é pior ainda, né? O olho no olho resolve muito problema e faz a gente avançar, que é o principal, né? O disse-me disse por trás não faz a gente avançar. O olho no olho, dizer o que eu concordo e que eu não concordo, nos faz avançar. Todos aqui queremos um país melhor, então a gente já tem um ponto de início, vamos começar a fazer o Brasil que eu quero aqui. Eu tô brincando. Não. Esse é antagônico a mim. Tô brincando, olha aqui. Estamos ouvindo Lenine e Vitor Ramil. Isso aí. Um dia você vai servir alguém. Um dia você vai servir alguém, tá bem? 12:01 acabou, gente. Até amanhã. Reprise desta edição às 11 horas da noite na FURG TV. Tchau, tchau. Adeus, um dia você vai... Hey! Arriba! No